sofrimento, existe um lugar onde tem riquezas, existe um lugar para este povo que padece. Queridos, nós éramos leprosos espiritualmente. Você sabia que o pecado no Antigo Testamento é comparado com uma lepra? Nós éramos leprosos e nós saímos à procura e nós achamos Jesus, que é a porta. Nós entramos, achamos pastagem e lá fora existem pessoas famintas e nós precisamos voltar e anunciar boas novas. Aqueles leprosos foram canais de bênção. Você precisa ser um canal de bênção. Amém? Repita comigo. Eu preciso ser um canal de bênção. Os leprosos lembraram dos outros. Você tem lembrado de alguém que ficou lá fora? Você tem lembrado de alguém que está no mundo com a lepra espiritual? Alguém que tem problema? Você tem anunciado as boas novas? Os leprosos voltaram e anunciaram. Eles diziam: hoje é dia de boas novas. E tem mais. No texto que nós lemos, 2 Reis, capítulo 7, no versículo 9 a seguir, você verá aí, ó. E eles disseram o seguinte: se nós calarmos, o mal nos sobrevirá. Olha o que diz os leprosos: se nós calarmos, o mal nos sobrevirá. Então nós vamos e vamos anunciar. Vamos e vamos anunciar. Sabe o dever que é uma pessoa? Que ela vem para a igreja, ela come do manjar espiritual, ela é abençoada, ela melhora de posição, e ela fica para ela mesma, ela fica obesa espiritualmente, ela não é canal de bênção, ela não transmite, e ela fica doente. Eleva o colesterol espiritual, eleva o triglicérido espiritual, e eleva tudo, e vai dar um infarto espiritual, daqui a pouco morre espiritualmente. Nós precisamos deixar essa obesidade. Você veio, você comeu, você está abençoada, você conheceu a Deus, experimentou da sua presença. Agora precisa lembrar daquelas pessoas que estão lá, ó. E se nós calarmos, disseram os leprosos, nos sobrevirá algum mal, e eu preciso de falar. A Bíblia diz que se eu não anunciar para o povo do mundo, os leprosos, as pedras clamarão, as pedras anunciarão. Então eu convoco você nesta noite, você que realmente era um leproso, você que estava faminto, você que tinha sede, e você, impulsionado pela sede, saiu a procurar, e você encontrou Jesus, e você encontrou este oásis, esta mesa no deserto. Agora você deve voltar e buscar os seus e anunciar: em tal lugar a abundância de pão, a fartura de pão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se nós calarmos, o mal nos sobrevirá. Amém, irmãos? Eles anunciaram e o povo creu. O rei creu naqueles leprosos, e eles, toda aquela cidade veio, comeram, se fartaram e foram grandemente abençoada por causa dos 4 leprosos. Então primeiro Deus usou a palavra, depois Deus usou pessoas que não tinham nada a perder. Você lembra quando Jesus convidava alguém para ir fazer a sua obra? Vamos fazer a obra comigo? Vamos? Meu pai, eu preciso sepultar meu pai. E Jesus disse: esse não serve. Ele disse: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Provavelmente aquele moço era rico de família, provavelmente o pai já era velhinho, era ele que sustentava a casa, e ele dizia: deixa eu enterrar meu pai, ou seja, deixa o meu pai morrer primeiro, quando meu pai morrer eu vou. Mas Deus não quer saber dessa desculpa. Algumas pessoas dizem: olha, quando o meu filho crescer, eu vou anunciar. O meu filho crescer, eu vou anunciar o evangelho, eu vou ser um missionário, eu vou fazer a obra. Aí o tempo passa, o filho cresce, daqui a pouco ele: está nascendo meu netinho. Quando o meu netinho crescer, eu vou fazer a obra. Deixa o meu neto crescer. O neto cresce e aí está complicado. Aí é capaz de vir um bisneto, né? Aí vem um bisneto, não posso. E depois, e agora? Agora eu estou babando, é dor aqui, agora eu não posso mais. Agora não dá mais. Agora não dá mais. Aí é tarde demais, meu querido. Aí é tarde demais. Deus curou toda a tua lepra. Deus te encheu de bênção, trocou as tuas vestes, colocou um anel no teu dedo. Se você soubesse a importância que você tem, se você soubesse como você é um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa, a bênção de Deus prometida, ela veio. A bênção, o alimento, literalmente falando, ele veio. E o nosso alimento, ele vem. E o nosso alimento espiritual muito mais rápido do que você pensa ainda. Basta você confiar. Agora tem muitas pessoas que querem ganhar a vida. Não, eu quero minha vida, eu quero minha vida, eu quero. A Bíblia diz que aquele que corre atrás do dinheiro para enriquecer, atrai muitos males.
atrai muito mal, porque tem pessoas que vêm à igreja só para querer enriquecer, aí não vira. Deus está preocupado com os leprosos, com os doentes, com as pessoas, e às vezes nós pouco estamos pensando nisso. É isso que Deus quer, que você anuncie as boas novas. Vocês lembram quando Jesus expulsou um gadareno os demônios, aquele homem que vivia no sepulcro comendo carne vísceras de ser humano? Vocês lembram? Depois dele curado, ele queria seguir Jesus, e Jesus disse a ele: vá e anuncia para os teus quão bem o Senhor te fez, quão bom o Senhor foi com você. Anuncie as boas novas, fale as boas novas. Aquele moço, aquele gadareno era um leproso espiritual, ele foi restaurado, e o Senhor pediu que ele anunciasse as boas novas. Você tem razão para anunciar as boas novas? Eu louvo a Deus que aqui tem um povo que anuncia boas novas. É por isso que a igreja está crescendo por tua causa. Deus tem usado você. Hoje nós estamos no estudo para a célula de liderança. Mais de 32 pessoas estão fazendo o curso. São líderes que estão preocupados em buscar os leprosos e anunciar para aquelas pessoas: os leprosos serão curados. E anunciar para as pessoas que não são leprosas que eles precisam de Deus. Amém? Tem pessoas que pensam que está bom demais. Tem pessoas que pensam que está contente demais, tem dinheiro demais. O que diz a Bíblia no Salmo 37? Abre lá no Salmo 37. Não tem dignos por causa dos malfeitores, não tenhas inveja dos que praticam iniquidade. Salmos 37. Porque cedo eles serão ceifados e murcharão como a verdura. Às vezes os malfeitores estão prosperando, mas na verdade a aparência dele é enganosa. Na verdade eles são leprosos espirituais. Na verdade eles são pobres, miseráveis e nu. E ele precisa da tua palavra. Ele precisa da palavra que está aí na tua boca, no teu coração. Ele diz: mas quanto a você, confia no Senhor, faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deus tem um alimento para você. Deus tem uma provisão. Deus tira da mão do inimigo e coloca em tuas mãos. Ele tirou dos sírios. O sírio era o exército inimigo de Israel. Deus tirou deles e deu para o povo de Israel ouro, prata. Eles andavam na rua, diz o texto, era vestes, tudo coisa nova, ouro, prata em abundância. Então Deus tem para te abençoar. Ele não abriu janela nos céus, mas ele sabia onde estava o que o povo precisava. Deus, ele sabe onde está o que você precisa, tá? Então não tema, não te preocupe, Deus vai te abençoar. Então somente creia que a bênção veio. A bênção veio. A peleja não foi dos leprosos, a peleja foi do Senhor. Amém, irmãos? Você vai dizer: como eu vou lutar? E aí, o que eu devo fazer? Somente crer e marche. Vai em frente, marche. Amém? Marche. Você lembra o povo diante do Mar Vermelho? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Sabe o que o povo precisa? Marchar. Marchar. Não é ficar parado não, é marchar, é fazer, é agir, é conquistar. É isso. Aqueles leprosos, já pensou? Eles deviam pensar o seguinte: já que nós somos leprosos e ninguém liga, vamos morrer mesmo, deixa eu morrer de fome. Não, há uma chance. Nós vamos, talvez ainda haja esperança. Então há uma chance para você. Deus disse para Jeremias: põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Se você colocar a boca no pó, se você clamar, se você agir, Deus vai te abençoar. A vitória estará em algum lugar. E se você ficar trancado em casa, reclamando da vida, passando fome, com canequinha pedindo emprestado para um e para outro, você não vai sair disso aí. Mas se você levantar, vai em frente, que Deus vai te mostrar um lugar maravilhoso onde está a tua bênção. A tua bênção está preparada, irmãos. Tesouros escondidos Deus tem preparado para o seu povo. Coisas maravilhosas. Amém, meus queridos? Deus abençoou